só, né? Não vim só, perfeito. Eu vim acompanhado da minha querida esposa Thalita, ela já fez oração aqui, abençoada, maravilhosa, e ela canta também, tá, irmãos? Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem tiver com a sua Bíblia aí, por gentileza, 1 Pedro 3, 15. Antes da gente ler, vamos fazer mais uma reflexão. Senhor Deus, nós abrimos a Tua Palavra neste momento e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender o Teu recado para nós nessa noite, Pai. Se por algum motivo a gente esqueceu desse tema ou a gente não se atentou a algum detalhe, que neste momento o Teu Espírito venha nos ajudar a entender aquilo que precisamos entender. Esteja conosco aqui em nome de Jesus. Amém. Muito bem, 1 Pedro 3, versículo 15 diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E aí vem a parte que eu gosto muito. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Forte, né? Ou seja, eu entendo as palavras de Pedro da seguinte forma: olha, vocês, nós, e aqui eu vou usar nós, adventistas do sétimo dia, precisamos estar prontos como nunca para respondermos a qualquer pessoa que perguntado por que nós acreditamos naquilo que nós acreditamos. Nós tivemos a lição dos jovens e dos adultos também, a última lição do último trimestre, sobre o grande conflito, a volta de Jesus, o serviço do santuário e tudo que permeia esse tema. Se isso não estiver na ponta da nossa língua, popularmente falando, se isso não fizer parte do nosso entendimento real e prático, se um dia alguém perguntar para a gente e falar assim: olha, o que significa o santuário para você? E eu vou ficar olhando para ela, vou olhar para mim, e talvez eu fale assim: peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google, que acho que tem a resposta aqui. Não. A resposta tem que estar na nossa mente. Pedro alerta: estejam preparados para dar razão à fé de vocês. E não é diferente com esse tema, irmãos. Vamos ver o que o livro Crenças Fundamentais diz para a gente a respeito do tema morte e ressurreição. Diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia creem que o salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro do seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. Está no livro Crenças Fundamentais, página 25. Isso aqui, irmãos, é um resumo do que a gente vai conversar aqui hoje. Um resumo. Para nós entendemos e acreditamos que a morte é um sono, até que todos concordam, que a morte é um estado de inconsciência, que a morte é o salário, o resultado da consequência do pecado, da transgressão da lei. Nós também cremos que a ressurreição ela vem através de Jesus. Os justos ressuscitarão na primeira ressurreição, os ímpios na segunda. Tudo isso a gente deveria saber ou sabe exatamente. Só que existem alguns detalhes e alguns cuidados que nós precisamos tomar atenção e tomar nota, porque o nosso testemunho como cristãos depende desses pontos. E quando a gente para falar desse assunto, e principalmente se você já assistiu filmes e já conversou com pessoas que pensam que têm ideias diferentes, existe uma dúvida cruel quanto à morte, é ou não é? Meu Deus do céu, e agora? O fulano morreu. Será que ele sobe ou será que desce? E entrou no elevador, vai para cima ou vai para baixo? É ou não é? Ou a gente, às vezes, até já caiu em algum deslize de participar de um velório, de um enterro de alguém, e a gente vai tentar consolar a pessoa e nessa hora você não sabe o que falar, não tem o que falar mesmo. Abraça a pessoa e chora, mas às vezes na tentativa de querer consolar a gente fala: não, olha, fique em paz, ela está num lugar melhor. Será que alguém já falou isso? Eu já falei, irmãos. Só que sai no automático, assim, sabe? Eu falei, mas depois, peraí, o que eu estou falando, entendeu? Então, pelo nosso dia a dia, nós às vezes tomamos atitudes e adotamos posturas que vão de contramão àquilo que nós acreditamos. Mas fato é que a morte, ou o estado dos mortos, ou o que vem depois da morte, causa dúvidas na maioria das pessoas. Por quê? A morte, ela não é algo que nós conseguimos prever, não é algo que nós conseguimos saber quando vai acontecer, não é algo que nós conseguimos ver depois da morte.
Então tudo que é desconhecido para a gente no futuro nos causa certo receio, medo. E se eu perguntar aqui a alguém que quer morrer, ninguém vai falar, levantar a mão, eu quero morrer. Ou alguém vai? Eu acredito que não. Então a morte para a gente, em alguns momentos, ela parece algo muito distante ou muito difícil de entender, algo muito complicado. Porém a Bíblia, como eu falei, irmãos, ela é clara e simples quando o assunto é morte, estado dos mortos e ressurreição. E lendo esse capítulo para trazer esse estudo para os irmãos, eu entendi e reaprendi tudo que a gente já tinha visto nos estudos. Como eu falei, isso aqui é uma recapitulação para nós que somos adventistas do sétimo dia. Mas para que a gente entenda o que é a morte, impreterivelmente temos que entender o que é a vida. Não existe morte se não tiver vida. Então vamos lá, o que é a vida? Segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7, e vou fazer mais uma pausa aqui, irmãos. Existem muitas referências bíblicas mesmo nesse capítulo, e talvez não dê tempo de nós lermos todas as referências aqui, tá bom? Mas, novamente, no livro você encontra todas as referências, todos os textos, o comentário, o tópico que é passado e a referência bíblica, tá bom? Então talvez não leiamos todos, mas nós vamos abrir sim a palavra de Deus, tá bom? Gênesis 2, versículo 7, eu gostaria que vocês abrissem, por gentileza, as suas Bíblias. E nós ali encontramos a equação divina para a vida. Deus ele é engenheiro, Deus ele é arquiteto, Deus ele é matemático também. E eu gosto muito dessa faceta divina, a matemática. Gosto muito de matemática. Gênesis 2, versículo 7 diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, irmãos, essa é a equação divina. Para que haja vida, primeiro precisa de um elemento natural. O elemento natural que Deus usa para formar o ser humano é o barro, a argila. É por isso, irmãos, que a argila faz tanto bem para o nosso corpo. Meu pai também era muito ligado à saúde, e eu cresci aprendendo sobre saúde em casa. Então, quando tinha alguma coisa, alguma inflamação, alguma batida, ele e minha mãe, argila, coloca argila. Meu pai vai estar dando, põe argila. Irmãos, eu não sei explicar como, mas aquilo me fazia bem e me restaurava a saúde. E as mulheres sabem, algumas que gostam, estão mais inteiradas com o assunto beleza, sabem que a argila faz bem para a pele, faz bem para o rosto, enfim, existem aqueles espaços que tem banho de argila. Então não é à toa e nem nenhuma coincidência, né? Então o elemento natural, o barro, está presente no nosso corpo, e Deus usa esse material para dar início ao que nós chamamos de vida. E um segundo item que Deus usa é o fôlego que dá vida, o fôlego divino que dá a vida. A Bíblia identifica esse fôlego com duas palavrinhas, ruach e pneuma. Ruach no hebraico e pneuma no grego. As duas têm o mesmo sentido, o mesmo significado, que é sopro. Sopro. Isso é o que é o fôlego de vida que a gente acabou de ler aqui em Gênesis 2. Tudo bem até aqui? Para que haja vida eu preciso de elemento natural e de fôlego. E aí eu tenho vida. É isso. Matéria e sopro. Eu tenho vida. E foi assim que Deus formou o primeiro ser humano, e é assim que Ele forma todos os seres humanos que nascem neste mundo. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Irmãos, cabe uma menção aqui ao seguinte tema. O ser humano, quando foi criado, ele foi criado na condição de imortal. Certo? Assim como Deus. Porém, a Bíblia nos apresenta dois tipos de imortalidade. A primeira imortalidade que a Bíblia apresenta é a imortalidade divina. Deus é imortal. E ponto. Ele sempre foi. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Não é isso que a Bíblia diz? João vai falar que Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde quando? Desde o princípio. Desde sempre. Ele existe desde sempre. Ou melhor, ele é desde sempre. Então isso é incondicional, é uma prerrogativa somente divina. Porém o ser humano ele foi criado também com imortalidade, porém uma imortalidade condicional. A imortalidade do ser humano não era a mesma imortalidade divina. Como que nós sabemos disso, Pedro? Você me pergunta. E eu te digo, quando Deus cria o homem e a mulher e coloca no jardim, Ele diz o seguinte, deixa eu achar o versículo aqui, versículo 15, a partir do versículo 15 de Gênesis capítulo 2, diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar dele.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Tudo bem até aqui? Então olha só, vocês são eternos, vocês são imortais, assim como eu sou. Porém, a imortalidade de vocês está condicionada a uma situação de obediência. No dia que vocês comerem do fruto proibido, vocês morrem. Essa era a condição para que o ser humano continuasse imortal. Tudo bem até aqui? Muito bem, avançando então, meus queridos. Só que aí nós temos a queda, como nós já sabemos e conhecemos de cor e salteado da história. O casal decide então participar daquele ato de comer o fruto, desobedecer a Deus, e com isso a promessa de Deus, as palavras de Deus foram concretizadas. Ou seja, se você comer do fruto, você vai morrer. Muito bem, e a partir de então nós temos o elemento chamado morte na nossa equação. Até então tínhamos matéria, fôlego e vida. Só que agora a gente tem mais um detalhe, que é a morte. E essa senhorita aqui, se pode chamar de senhorita ou entidade, ela veio para destruir a nossa vida. Nada mais que isso. Mas nós falamos no começo, mas vamos recapitular o que é a morte. Romanos 6,23 diz para a gente que a morte ela é o salário do pecado. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva ou não? Foi ou não? Sim. O salário da transgressão, o resultado da transgressão de Adão e Eva, do pecado deles, foi a morte. Não a morte instantânea e no ato de comer morreu, mas com o passar do tempo a sua vida foi se esvaindo. O fôlego foi retornando para Deus. Porém a Bíblia nos dá mais alguns detalhes do que é a morte. Ela diz também que a morte é um sono. E nós temos aqui algumas referências. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir novamente a Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. A morte é o salário do pecado, mas ela também é um sono. A morte é um sono. Jó, capítulo 14, nós temos esta confirmação. Versículo 10. Versículo 12. Diz assim a palavra: mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. O contexto aqui que Jó está falando é sobre a morte, certo? Os homens dormem, os homens se esvaem com a água que evapora, e até que alguém os acorde, eles vão permanecer dormindo, ou seja, é um sono. Mateus 9, versículo 24, vamos ver o que o Novo Testamento diz para a gente sobre a morte. Mateus 9, versículo 24. Quando Jesus ele vai então curar aquela menina que dormia, filha de Jairo, o que ele fala? Mateus 9, 24 diz o seguinte: e disse: saiam, a menina não está morta, mas ela dorme. Quando Jesus vai até Lázaro, e está no relato aqui de João, capítulo 11, Jesus chega até a família de Lázaro, todo mundo chorando, pranteando: oh Jesus, por que você não chegou antes? Se o Senhor tivesse chegado antes, eu tinha ressuscitado, tinha curado o Lázaro. Jesus vira para eles: por que vocês estão preocupados? O Lázaro está só dormindo. Peraí que eu vou acordar ele ali. Jesus vai lá, chama Lázaro: Lázaro, vem cá. Lázaro retorna à vida. Então a morte, ela é o salário do pecado, mas ela também é um estado de sono. Eu estou dormindo, é um sono. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo com os irmãos, depois eu volto naquele outro slide, para a gente poder ratificar mais ainda sobre esse assunto da morte como o sono, tudo bem? São 7 versos que nós vamos ter aqui, e cada verso ele traz para a gente uma ideia sobre uma característica de quando estamos dormindo. Então quando a gente dorme, o primeiro ponto é: nós estamos o quê? Inconscientes. Ou alguém aqui se lembra de alguma coisa que aconteceu enquanto dormia? Não, né? Vamos ver o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Vamos ver o que diz lá, vamos ver se confirma na palavra que a morte é um estado inconsciente, assim como o sono. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 5. Diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Ou seja, eles não sabem de nada.
Se a gente fizer um exercício aqui, todo mundo parasse para dormir, acordasse só amanhã, 8 horas da manhã, o que aconteceu de agora, que são 7h35, até 8 horas da manhã, alguém ia saber? Não. Não? A menos que alguém contasse para a gente não ia saber. Então, a morte, assim como o sono, ela é um estado de inconsciência. Segundo, assim como na morte no sono, nós não temos consciência de nada, lógico, os nossos pensamentos, eles cessam. Quando você está dormindo, você não pensa no boleto que você tem que pagar amanhã. Quando você está dormindo, você não lembra que o seu chefe vai estar no serviço amanhã e talvez ele esteja bravo com você. Quando você está dormindo, você não lembra que a sua filha vai casar e você vai ter que levar ela no altar e vai se despedir dela. A gente não pensa em nada. O sono é um estado de inconsciência de pensamento, a gente não pensa em nada. A Bíblia confirma isso também em Salmos 146 e o versículo 4. Hoje é dia de folhear a Bíblia, em Salmos 146 e o versículo 4. Olha o que diz a palavra. Quando o espírito dele se vai, irmãos, olha como a Bíblia ela é clara nesse assunto de morte mais uma vez. Nós vimos lá no começo que para existir vida precisa do elemento natural, o barro, e do fôlego de vida, certo? Amém. Que no Antigo Testamento é usada a palavra ruach no hebraico, e no Novo Testamento, a palavra pneuma. E a palavra que aparece aqui, o salmista escreve, é a palavra ruach. Quando o espírito deles se vai, ou seja, quando o sopro deles se vai, eles voltam ao pó. Olha aí a equação divina de novo. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos, ou seja, eles não pensam mais em nada. Quando a gente dorme, a gente não pensa no outro dia. Nosso estado de sono é um estado de total inconsciência, assim como a morte também. Tudo bem até aqui? Amém. Alguma dúvida? Então vamos lá. Terceiro ponto. Quando a gente dorme, a gente finaliza as nossas atividades daquele dia, pelo menos, né? Então você vai dormir, o que você tinha que ter feito, você fez. O que você não fez, fica para amanhã. Ou talvez eu nem faça mais. Mas a gente finaliza as atividades que a gente tinha para fazer. A Bíblia confirma isso também. Vamos voltar lá para Eclesiastes, no capítulo 9 também. Esse capítulo de Eclesiastes, ele é muito, muito importante para esse tema da morte. Ele nos traz muitas luzes sobre esse assunto, tá bom? Eclesiastes 9, versículo 10 diz o seguinte, a palavra: o que as suas mãos tiveram que fazer, que o faça com toda a sua força, mas na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Pergunto para vocês, é diferente de quando a gente dorme? É? Não. Quando a gente dorme, a gente para. Nosso pulmão trabalha, nosso coração trabalha, nosso cérebro também trabalha, mas nossa consciência, nossos planos, nosso trabalho, nossas atividades cessam, assim como na morte também. Quarto ponto, quando a gente dorme, a gente se desconecta do mundo totalmente. É ou não é? Quando você dorme, como a gente falou aqui, você não sabe o que se passou nas horas em que você estava dormindo, a menos que alguém te conte ou você deixe a câmera lá gravando. Do contrário, você não vai saber de nada que aconteceu, nada mesmo. E a Bíblia confirma isso. Eclesiastes 9, volta só um pouquinho, versículo 6. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, desconectados do que acontece debaixo do sol, do que acontece na terra. Ou no mundo dos vivos, né? No mundo dos acordados. Quinto ponto, irmãos. As emoções são totalmente inativadas. No mesmo verso que a gente acabou de ler, olha o começo do verso. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Ou seja, aqui Salomão está dizendo o seguinte: quem morre não ama, não sente, não pensa, não fala nada. Assim como quem dorme também. Quando a gente dorme, a gente não ama. Eu não falo que amo minha esposa dormindo, a não ser que eu esteja sonando, né? Mas aí é outros 500. Mas a menos que eu esteja acordado, só acordado eu vou conseguir demonstrar amor para minha esposa. Só acordado eu vou conseguir ficar bravo se alguém fizer alguma coisa de mal para mim. Só acordar, dormindo eu não consigo, é impossível. Assim como na morte também. Sexto ponto, irmãos. Quando a gente dorme, a gente não tem como adorar a Deus. Ou alguém aqui já orou dormindo? Ou você ora ou você dorme. E é engraçado que às vezes
a gente acorda de madrugada, né? Fala, não, agora eu vou começar uma jornada de oração com Deus, eu vou orar. Aí você acorda ali 4h30, 5 horas e fala, vou orar. Aí você ajoelha, falando isso por experiência própria, tá, irmãos? Você ajoelha na cama e você começa a orar, Senhor Deus, o Senhor é poderoso. E aí quando você volta de novo, você, eita, o que eu falei? Deixa eu começar de novo, é ou não é? Exagerei aqui? Não? Faz parte, irmãos, porque nós não conseguimos adorar a Deus ou nos comunicar com Deus se a gente estiver dormindo. Ou a gente está acordado e adora a Deus, ou a gente está dormindo e está dormindo. Assim também é na morte, irmãos. A pessoa, quando ela morre, cessam-se todas as suas atividades, inclusive a adoração que ela poderia prestar a Deus. Só que esse último ponto, ele para mim é o mais interessante de todos. Por quê? Quem está dormindo, uma hora vai fazer o quê? Acorda. A não ser que a pessoa morra, mas se ela dormiu, deitou ali, descansou, uma hora ela vai ter que acordar. Seja por despertador, seja por alguém chamando, seja ela mesma dando aquele pulo da cama e acordando, mas uma hora ela vai acordar. E olha o que diz João, vamos lá para João agora, capítulo 5. João capítulo 5 e o versículo 26, mesmo 28, perdão. João 5, 28 e 29. Ou seja, se você dormiu, uma hora você tem que acordar. João 5, 28. E aqui Jesus falando, ele diz o seguinte: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então, dentro do contexto que a gente está falando aqui, vendo na palavra que a morte é um sono, Jesus fala o seguinte: fiquem tranquilos, não fiquem preocupados com quem está dormindo ou quem está morto, porque um dia eles vão acordar, eles vão ser ressuscitados, eles vão acordar, uns para um lado, outros para outro, mas todos vão acordar, porque eles estão dormindo. Irmãos, como eu falei, a Bíblia ela é muito clara quando o assunto é vida e morte, não tem espaço para dúvidas, para outros tipos de teorias. Mas o problema é que mesmo assim as pessoas conseguem encontrar espaço para teorias. E se a gente está falando disso, essa igreja separou um capítulo e separou uma doutrina como base fundamental da sua crença, para dizer que nós acreditamos dessa forma. Porque acreditamos dessa forma é porque no mundo existem outros tipos de teorias que poderiam nos levar a acreditar nessas teorias e talvez perder a salvação. E aqui eu faço alerta para os irmãos: cuidado com as janelas da sua alma, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado para quem você fala, da forma que você fala. Nesse capítulo, irmãos, nós vemos um alerta muito, muito importante quanto a um assunto chamado espiritismo. Antigamente, no passado, esse assunto ele era tratado como algo assim do oculto. Era algo que, nossa, falou espiritismo, não, fala baixo, por quê? Não pode falar disso, cuidado com o espiritismo. Porém, os irmãos perceberam que esse assunto tem tomado mais e mais lugar em tudo que a gente consome no nosso dia a dia? Filmes, músicas, séries, novelas, enfim. Tudo que a gente consome no nosso dia a dia tem sempre uma pontinha para a vida após a morte, algo que vem além, um morto que levanta vivo, mas meio lelé, ou um espírito que vem comunicar, que vem dar forças, que vem amparar. Isso virou algo comum. Infelizmente, isso tem entrado dentro da comunidade cristã também. Dentro da comunidade cristã. Por quê? Antigamente, como eu falei, era algo oculto, mas hoje, utilizando-se da palavrinha chamada amor, essa palavrinha, como diz a música, ela rompe barreiras, né? Mas às vezes umas barreiras não tão boas. Por quê? Olha, a gente ama muito as pessoas, a gente faz serviços sociais, a gente ajuda o ser humano, a gente presta muita assistência. Só que cadê a parte da justiça de Deus? Cadê a parte do juízo de Deus? E aí, com essa palavrinha amor, colocada numa roupagem um pouco alternativa e diferente, algumas ideias são introduzidas, como por exemplo, olha, o seu parente, talvez para te dar conforto e esperança, ele está bem, ele está num lugar melhor, ele é uma boa pessoa, nossa, ele com certeza foi para um lugar melhor. Olha, seu parente ele não fez coisas muito boas, mas
talvez tenha chance para ele ainda, sabe? Existe uma fase que ele vai ficar lá, talvez pagando as penitências, e ele vai conseguir ir para o paraíso. Só que, irmãos, a Bíblia é tão clara, de novo, quando o assunto é vida, morte, ressurreição, estado dos mortos, que não tem margem para a gente poder trazer outros tipos de ideias para a nossa crença. Algumas pessoas utilizam daquele verso daquela história, onde Jesus está na cruz pregado com os 2 ladrões, e aí ele vira para os ladrões que se arrependeu, lá o ladrão bonzinho, como a gente costuma dizer, e fala, está no texto, né? Hoje te afirmo que você está comigo hoje no paraíso. O Dr. Rodrigo Silva já explicou esse verso, várias pessoas entendem esse verso como realmente deve ser entendido. Na verdade, Jesus estava querendo dizer que naquele momento, quando ele morresse, ele ia para o paraíso com Jesus. Até porque Jesus depois mesmo voltou para a terra. Olha que incoerência. Jesus fala para o ladrão, você pode ficar no paraíso, mas eu vou voltar, eu vou reviver de novo aqui, mas você pode ficar no paraíso lá. Então não faz sentido algumas coisas que algumas pessoas se esforçam para acreditar. Eu costumo dizer, irmãos, que às vezes as verdades são tão claras, mas as pessoas se esforçam tanto para entender o contrário, que aquilo que é o mais básico se torna às vezes mais difícil para esse tipo de pessoa. Mas que não seja o meu caso ou o seu caso, que a verdade de Deus seja sempre no nosso coração. Que o que nós estamos vendo aqui seja aquilo que nós vamos pregar para as pessoas aí fora e aquilo que nós vamos viver todos os dias. Amém? Então, olha só, a Bíblia nos traz, e esse assunto do Espiritismo é tão relevante para os nossos dias, assim como foi no passado, que a Bíblia nos traz diversos alertas quanto a isso. Por exemplo, ela nos alerta sobre quando foi a primeira sessão espírita, a primeira mentira contada. Você conhece a história? Gênesis traz para a gente um relato. Satanás chega para Eva, incorpora-se ali na serpente e fala, olha, Deus falou que você não vai morrer não, né? Quer dizer, Deus falou que você pode comer de qualquer árvore, não foi? Não, Deus falou que eu não posso comer daquela ali. Por quê? Não, porque se eu comer eu vou morrer. Morrer? Vai nada. Eu comi e estou bem aqui, não morri, estou aqui inteiro. A irmã White cita isso no livro Desejado de Todas as Nações. Quando Eva se confronta ali com a serpente, Satanás fala para ela assim, não, eu comi da fruta, eu estou bem aqui, eu estou inteiro. Não vai acontecer nada com você. Pode comer. Primeira sessão espírita do mundo. Ou seja, olha, come aí que a morte não existe. Esse negócio de morte não tem. A Bíblia também nos alerta, Deus falando com os israelitas, depois que eles saíram do Egito, dando as instruções, ele vai falar, olha, não se consultem, não se acheguem até os necromantes, médiuns, galera que costuma fazer comunicação com os mortos. Irmãos, olha desde quando é esse tema. É um tema atual? Não. Como eu falei, nós seres humanos temos curiosidade e temos um certo desejo de tentar descobrir o que tem depois, o que tem na frente. E muitas pessoas, por não conhecerem ou por não entenderem o sentido da vida e quem dá a vida e quem mantém a vida, elas se sentiram na necessidade de procurar saber o que vinha além da vida. E desde a época do povo de Israel, nós estamos falando de mais de 2000 anos de história, existem pessoas que fazem esse trabalho de consultar os mortos. E o alerta de Deus foi, olha, não se consulte com essas pessoas. Tanto que a punição para quem se consultasse, está no Levítico, depois você pode conferir, capítulo 19, a punição era a morte. Quem se consultasse com médiuns, com mortos, a tentativa de falar com um ente querido, a punição era a morte, não tinha conversa. A gente vê também na Bíblia algumas manifestações espíritas. Como eu falei, a primeira lá em Gênesis, quando Satanás se incorpora na serpente. Um outro relato que temos também é quando Saul ele vai conversar com a feiticeira lá em Endor. Essa história é muito triste, irmãos, muito triste. Porque um camarada que conhecia tudo que os israelitas conheciam, o israelita desde pequeno, conhecia a Torá, conhecia os profetas, conhecia da esperança de um Salvador. Mas ele, no momento de desespero, de desesperança, ele procurou esperança onde ele jamais ia encontrar esperança. Ele foi até a médium, lá ele pede para falar com Samuel, e aí no capítulo 25 do início do Cremos, é citado lá que é o seguinte, quando ele chega para falar com a feiticeira, e isso está lá no bíblico também, ela fala assim, eu estou conseguindo ver aqui um homem idoso. Ela nem fala que era Samuel. E aí Saul fica todo feliz já, então pergunta para ele o que vai acontecer. Ou seja,
Óbvio que não era Samuel, mas ele estava tão desesperado que um simples vislumbre de quem talvez fosse Samuel já fez ele se agarrar àquela falsa esperança. E é claro que não era Samuel falando com Saul ali foi uma personificação, um espírito de demônio mesmo, falando com Saul. E aí, o meu pai já pregou sobre esse tema também, ele fala assim, é fácil prever o óbvio, né? Saul já estava todo errado, já tinha feito coisa que Deus falou para ele fazer, não tinha feito coisa que Deus tinha falado para ele fazer, Samuel já tinha morrido, ele estava sozinho, Deus não falava mais com ele. E aí, qual que seria o resultado de Saul? Óbvio, era a morte. E aí o demônio vem e fala, olha, amanhã você vai morrer, você e seus filhos. E numa tentativa de esperança, Saul acabou tendo uma confirmação da sua destruição. Então o demônio não viu futuro nenhum ali, tá, irmãos? Ele apenas falou o óbvio. E por fim, como eu falei no começo, esse assunto ele tem se introduzido dentro da comunidade cristã. Pessoas que dizem acreditar em Jesus, que dizem acreditar em Deus, que dizem acreditar na Bíblia, mas uma parte da Bíblia só, essa parte que fala que a morte é um sono e que os mortos de nada sabem, essa parte não. Vida após a morte? Ah não, a gente acredita sim, não tem, ela está num lugar melhor. Mas vamos caminhando para o final e vamos chegar a falar de morte, né? Vamos falar de coisa boa agora. Ninguém quer morrer aqui, eu acredito. Mas, sabe, irmãos, mesmo que um dia nós venhamos a não estar mais neste meio, no mundo dos vivos, existe esperança para mim e para você. Amém. E é por isso que a gente está aqui. Jesus, em tudo, ele foi o nosso exemplo, até na morte. Jesus cumpriu os mandamentos, Jesus pregou a palavra, Jesus testemunhou, Jesus foi fiel até na sua morte e ressurreição também. A Bíblia nos traz vários pontos sobre a importância da ressurreição de Jesus para mim e para você. Eu destaquei aqui 7 pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que também está contido no livro Início do Tempo, tá bom? Se Jesus, irmãos, não ressuscitasse, pode ter certeza que a nossa pregação era em vão. Não teria sentido a gente estar aqui agora, domingo, 5 para as 8 da noite, falando sobre Bíblia. Não teria sentido nenhum. Vamos confirmar por quê? 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, e o versículo é o 14. Paulo também falando sobre a ressurreição dos mortos, ele vai falar sobre Jesus, ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou dos mortos, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, irmãos, tudo gira em torno do fato de Jesus ter ressuscitado, porque Jesus poderia vir, ele poderia viver nessa terra, ele poderia morrer como ele morreu, só que se ele não ressuscitasse, o serviço, a missão não estaria completa, e não tinha esperança para mim nem para você, porque a nossa esperança não está na morte de Jesus, mas na sua ressurreição. É o retorno de Jesus à vida que nos dá a esperança de um dia, se morrermos, voltarmos à vida também. Amém. É essa esperança que nós temos, é essa esperança que vamos levar até o nosso túmulo, se um dia chegar a nossa hora. Então, se Jesus não ressuscitasse dos mortos, era em vão a nossa pregação. A gente podia fechar a Bíblia aqui, ir para casa e fazer outra coisa, porque não tinha sentido da gente estar aqui. Segundo ponto, não haveria perdão dos pecados. Verso 17 do mesmo capítulo de 1 Coríntios 15. Olha o que diz lá: e se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em pecados. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Mas se o camarada que eu acredito, que tem fé, ele não ressuscitou, ele mesmo não cumpriu o que ele falou, então eu estou em pecado, então já era para mim também. Esperança zero, acabou. Não tenho mais chance. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria propósito em crer nele. Nós acabamos de ver no versículo 17. Não haveria ressurreição geral dos mortos. Olha o que diz o versículo 12. Volta um pouquinho aí. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos. Perdão, voltando de novo aqui, irmãos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos,
Ou seja, vamos lá. Olha só, galera, Paulo chega para a congregação lá e fala assim, ó, Jesus surgiu dos mortos, ressuscitou, beleza? Beleza. Mas como que vocês dizem que não vai ter então a ressurreição daqueles que já morreram? Então não tem esperança? Então ele ressuscitou à toa? Por que ele ressuscitou de novo então? Podia ter morrido, ficado lá, ou ido para Deus direto, não precisaria ressuscitar. Mas não, o que dá esperança, como eu falei, irmãos, nos dá sentido de continuarmos aqui, é o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. É isso que dá esperança e sentido para a minha vida. E olha lá, o quinto ponto, não haveria esperança, versículo 17, e agora nós temos o versículo 18. O 17 de novo, perdão. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, aquele irmão que você achou, Paulo dizendo, né? Aquele irmão que você achou que era um camarada assim de Deus, que fazia tudo para o Senhor, que era zeloso, que cumpria os mandamentos assim, à risca, que era um homem santo, para ele não tem esperança não. Se Jesus não ressuscitou, esse camarada aí, ó, já era, morreu e vai ficar morto para lá. Sexto ponto, a ressurreição de Jesus foi corporal, e esse ponto aqui é interessantíssimo, irmãos, por quê? Como eu falei, uma das ideias que se apresentam para a gente é que existe uma alma, existe um corpo, né? Existe uma alma, melhor dizendo, que é a parte do nosso corpo, que é consciente. Quando nós vimos lá no começo que não existe vida se não tiver a junção das duas coisas, certo? Para que exista vida, consciência, pensamento, tem que ter o elemento natural e tem que ter o fôlego de vida, o sopro de Deus. Só que aí, não, a pessoa morre, mas a alma dela, a consciência dela sai e vaga por aí, e vai, e ela consola as pessoas, e conforta, e está por aí. Só que Jesus veio para quebrar essa teoria também, essa ideia. Por quê? Quando ele ressuscita, ele não ressuscita como um fantasma, como a gente vê nos filmes por aí, aquela coisa intangível que ninguém consegue tocar, que ninguém consegue pegar. Abrindo parênteses aqui, eu assisti um filme, não recomendo, mas assisti, um filme chamado Caça-Fantasmas. É um filme antigo, ele é muito antigo, eu sei que tem uma versão bem antiga, mas fizeram uma remasterização dele, um reboot que chama, né? Uma roupagem mais atual, mas a ideia é ter um fantasma lá e os caçadores capturarem os fantasmas. E os fantasmas no filme, eles atravessam parede, eles não conseguem tocar nas coisas, e ninguém consegue pegar os fantasmas, a não ser quem tem a armazinha lá para poder capturar o fantasma. Só que Jesus veio para tirar essa ideia da nossa frente, limpar a nossa visão e falar assim, olha, a ressurreição é algo literal, e eu voltei em carne e osso, claro que com o corpo glorificado. Mas tanto ele voltou com o corpo, que olha o que diz lá Lucas, capítulo 24, vamos lá para Lucas agora. Quando ele encontra os discípulos, tanto era o corpo de Jesus que os discípulos, assim, nem não se assustaram de ver Jesus ali. Olha, meu Deus, é um fantasma. Olha, ele está sentado na pedra, está passando pela pedra, olha, meu Deus do céu. Não, eles ficaram, nossa, Jesus, como assim ele voltou dos mortos? E aí Jesus fala para eles, no versículo 39, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem e me vejam. E olha o que ele fala, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tem até aquele quadro famoso, né, de Tomé, que ele vai tocar assim na vida de Jesus, né? Jesus ele veio um ser tangível, ele estava com o seu corpo, um corpo glorificado por Deus através da ressurreição, mas era o corpo de Cristo. Ou seja, Jesus voltou a ter vida porque existiu o elemento e o sopro de vida foi dado novamente a Jesus. João também vai contar esse relato para a gente. E por fim, o sétimo ponto da importância da ressurreição de Jesus é o impacto que esse evento causou. Irmãos, o impacto que esse evento causou se reflete em mim e você estarmos aqui hoje. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, se os apóstolos que pregaram e deram continuidade à mensagem de Jesus não tivessem visto, testemunhado, presenciado Jesus ressurreto, a gente não estaria aqui hoje. Não estaríamos falando sobre esses eventos que aconteceram. Porque esses homens tiveram tanta fé no que eles viram, tanta fé, que eles passaram a pregar isso de uma forma assim inimaginável. Vamos ver o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 10. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai escrever
algo muito lindo sobre o Jesus que ressuscitou. Diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me um com Ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabia que a hora dele ia chegar. Ele sabia que ele não era imortal, que ele não era eterno. O tempo dele uma hora ia chegar. Ele falou: olha, eu quero tanto estar com Jesus que um dia eu possa retornar à vida, assim como ele retornou. A minha esperança, mesmo se eu morrer, eu retornar dos mortos. Olha o que diz Atos capítulo 4, a igreja começando, os apóstolos ali se reunindo, recebendo o Espírito Santo, sendo consolados ali pela partida de Jesus. Atos 4, versículo 33. Isso aqui é tremendo, irmãos, olha só. Com grande poder os discípulos continuavam a testemunhar da ressurreição de quem? De Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Eles não guardaram aquilo para eles. Olha, Jesus ressuscitou, tá bom, vou sentar aqui e vou ficar parado. Não, meu irmão, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, eu vi. Ele ressuscitou dos mortos. Sabe aquele irmão seu que morreu? Um dia ele pode ressuscitar também, assim como Jesus ressurgiu. Amém. O impacto que a ressurreição de Jesus causou na vida dos apóstolos se reflete também na sua vida hoje, em estarmos aqui. E a Bíblia também nos traz, irmãos, estamos caminhando para o final realmente, dois momentos em que a vida vai voltar a ser vida. A Bíblia chama de duas ressurreições. O próprio Jesus falou isso. Nós teremos a primeira ressurreição e nós teremos a segunda ressurreição. E o que diferencia essas duas ressurreições, esses dois períodos? A primeira ressurreição, então, ela é chamada de ressurreição da vida. E quando que ela acontece? Essa ressurreição acontece no advento, no segundo advento de Cristo. Quando Jesus voltar, quando as hostes celestiais estiverem vindo à terra, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. A Bíblia chama, em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, chama essas pessoas de bem-aventurados, felizes os que são ressuscitados na primeira ressurreição, porque eles têm parte com o Cordeiro. São essas pessoas que reinarão com Cristo durante 1000 anos, os justos, aqueles que morreram guardando a fé. Então pode imaginar toda a galeria dos heróis da fé, os irmãos que você conhece que um dia morreram em Cristo. Talvez nós, se um dia chegarmos neste ponto, seremos ressuscitados quando Jesus Cristo voltar. E vem um versículo que é o versículo da minha vida, 1 Coríntios capítulo 15, mais precisamente o versículo 52 ao 54. Lá diz que os mortos em Cristo eles ressuscitarão, mas eles ressuscitarão incorruptíveis, imortais. Agora sim, lembra da imortalidade? Ela volta a fazer parte da vida do ser humano. Aquilo que a gente perdeu lá no Éden, Jesus Cristo restaura quando ele volta aqui nessa terra. A minha é a sua imortalidade, nossa condição de sermos imortais. Essa é a primeira ressurreição, a da vida. Só que também existe a segunda ressurreição. Só que antes dessa ressurreição, a da condenação, tem um tempo aqui de 1000 anos. Nesses 1000 anos, sabe o que vai acontecer? Domingo que vem, você vai saber o que vai acontecer. Venha domingo que vem, que é o capítulo 26 do livro. Se você quiser já adiantar em casa, você chegar aqui já afiado, semana que vem você vai saber o que acontece nesses 1000 anos. Mas passados 1000 anos, Jesus Cristo, com a cidade santa, retorna à terra, você sabe disso. E aí sim, existe a segunda ressurreição. Só que essa ressurreição é chamada de ressurreição da condenação. Porque nessa ressurreição aqui, ressurgirão todas as pessoas que um dia negaram a Jesus, que um dia maltrataram Jesus, que um dia negaram conhecer Jesus. Essas pessoas ressurgirão, verão a glória de Jesus, de alguma forma influenciadas por Satanás, tentarão uma última tentativa de destruir o povo santo. Mas aí, como diz Apocalipse, desce fogo do céu, consome todo mundo, e a morte de uma vez é extinta, e nunca mais existe morte. Essa primeira ressurreição é dos bem-aventurados. Essa daqui, a do grupo dos misericórdia. E a minha caminhada e a sua caminhada cristã, eu espero muito que Jesus volte na nossa geração, em vida. Eu creio que isso está perto de acontecer. Só que Paulo também acreditava assim. E ele morreu na esperança de ver Jesus voltar. Ele diz o seguinte: o Cristo que foi, muito em breve vai o quê?
voltar e a gente vai ver, os meus olhos verão. Jó falou isso, meus olhos verão o meu retorno. Eles acreditavam no retorno do Mestre no tempo deles. Nós somos o remanescente deste tempo. E assim como os apóstolos acreditaram, nós devemos acreditar também. Porém, pode acontecer dele não voltar no nosso tempo, a gente não sabe o dia nem a hora, quem sabe é o Pai. Mas se um dia morrermos, que, irmãos, a nossa caminhada possa se resumir nesse dia aqui, ó, na ressurreição da vida. Que a sua caminhada não seja em vão, que ela não aconteça, que a sua ressurreição, se um dia acontecer, não aconteça nessa daqui. Se hoje você tiver alguma dúvida, se hoje você tiver alguma coisa que ainda não está firme no seu coração, peça a Deus que transforme, peça a Deus que molde o seu coração, para que nós possamos fazer parte da galeria e do grupo dos santos que estarão de pé, aguardando a volta de Jesus. Para finalizar, a gente falou de morte, falou de vida, falou de ressurreição. Queria deixar esse verso com os irmãos, que é um verso de esperança, como eu falei, um dos meus versos preferidos da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Algumas versões dizem: a morte foi tragada pela vitória, não existe mais, ela já era, nunca mais. Nunca mais lágrima, nunca mais dor, Apocalipse fala isso também. Que essa seja a minha e a sua esperança, de um dia, mesmo se morrermos, estarmos de pé quando Jesus Cristo retornar a essa terra. Amém. Que não fique mais nenhuma dúvida, irmão, sobre o estado dos mortos, a vida, a ressurreição e a morte. Que Deus te abençoe e que Ele te conceda um entendimento para continuar a caminhada até a volta dele. A Thalita vai cantar nesse momento. Reflita, faça a sua oração e peça a Deus que abra a sua mente para esse assunto também.